François Truffaut, icônico representante da Nouvelle Vague, uma vez disse: "Eu pertenço a uma geração de diretores que decidiram fazer filmes após assistirem a Cidadão Kane." Em 1939, Orson Welles chega a Hollywood no intuito de assinar um contrato para a produção de 2 filmes sob o selo do estúdio RKO. Welles tinha apenas 24 anos na época. Era seu primeiro contrato com um estúdio hollywoodiano, tendo tido até então somente experiência com rádio e teatro. E era o primeiro contrato na história de Hollywood a dar total controle criativo a uma pessoa, tanto em termos de produção, direção, roteiro e edição. Orson optou por adaptar para a telona o clássico romance de Joseph Conrad intitulado O Coração das Trevas, procurando fazer uma adaptação um tanto inusitada, em que a história seria totalmente contada por uma câmera subjetiva e sobre um protagonista de moral questionável. Infelizmente, tal produção não saiu do papel. Contudo, O Coração das Trevas, de Orson Welles, procurava sondar o mistério acerca de uma figura poderosa e lendária, antecipando, assim, a escritura de Cidadão Kane. Por mais que seus planos anteriores tenham dado errado, isso aproximou Orson Welles do diretor de fotografia Gregg Toland, que o ajudaria a formular a inovadora fotografia de seu vindouro filme. Após montar uma parceria com o roteirista e jornalista Herman J. Mankiewicz, começaram a trabalhar num roteiro sobre a ascensão e queda de um magnata da imprensa, chamado de Charles Foster Kane. Cidadão Kane conta a história de seu protagonista de 2 maneiras distintas após sua morte. Uma por meio de uma extensa e sensacionalista apresentação midiática de Kane, apresentando-no como se fosse uma figura real, tendo estado presente em diversos momentos significativos da política norte-americana, constantemente como um visionário à frente de seu tempo, apesar de sua turbulenta vida privada. Outra, através de entrevistas conduzidas por um onipresente jornalista, que embarca numa verdadeira odisseia de contraditórios testemunhos sobre a pessoa de Kane, em busca do significado da palavra proferida por ele em seu leito de morte, Rosebud. Genialmente dirigido, Cidadão Kane começa por largas altas escadas, para somente terminar em becos sem saída ao mostrar para a audiência as tendenciosas entrevistas de seus personagens, todos conhecidos de Kane, com cada um revelando uma faceta, válida ou não, de nosso protagonista. Um homem certamente grandioso, mas tremendamente falho. Assim, Welles imprime em sua narrativa um aspecto comum de romances do gênero thriller psicológico, o narrador não confiável, elemento característico de obras afins, tendo como exemplos tantos contos do mestre Edgar Allan Poe. O Orson Welles ele tem uma característica muito interessante. Primeiro, ele é um cineasta realizando filmes nesse momento, embora em uma idade ainda, né, ele é jovem, 26 anos quando ele faz o Cidadão Kane. Ele escreve, dirige e atua no Cidadão Kane. Há que se reverenciar isso, né, com 26 anos, e já investe muito fortemente em ideias de montagem do Cidadão Kane, né? O modo como ele lida com os racores de tempo, as elipses, em especial como ele aplica as ideias relativas ao flashback, aos mergulhos no tempo futuro, né? As acelerações do tempo, a famosa cena da mesa, né? Em que o tempo passa, né? E há uma espécie de sintonia entre o diálogo e a passagem do tempo fora do tempo do diálogo, enfim. Mesmo após a longa estrada percorrida pelo filme, os personagens de Cidadão Kane não dão uma resposta satisfatória para a palavra de morte Rosebud, deixando até o último momento da narrativa um sabor agridoce, de significado ambíguo e oculto, até que nos deparamos com o objeto de quando Kane era criança, e nele vemos escrito Rosebud. É a infância perdida, sonhos nunca realizados de uma criança, que tanto perturbava o grandioso e mundialmente respeitado homem. A sombra do menino ingênuo e teimoso em seu interior o assombrava mesmo após tantas conquistas e derrocadas. Welles trabalhou com o diretor de fotografia Gregg Toland e com um designer de produção Perry Ferguson, de modo a pulverizar a centralização de perspectiva e ampliar profundamente o escopo de visão da câmera. Quebrando com os padrões hollywoodianos de manter o foco, o objeto de atenção dos planos, Welles e Toland trabalharam de maneira a deixar todos os objetos de cena em foco, dando a possibilidade da audiência atentar ao que fosse, criando a dúvida do que é importante, do que é relevante e válido,
ilustrando assim o intuito narrativo. Experimentando com planos diversos, Toland trabalhou com uma Coke 24mm, de baixo escopo focal, a fim de capturar muito mais luz, assim dando um campo de visão muito maior. Atrelado a isso, o uso da película Eastman Kodak Super XX, de 4 vezes mais sensível à luz do que a película comum, e a utilização de poderosos refletores em arco em detrimento da iluminação suave, com tungstênio, ajudaram a aumentar potencialmente o efeito de deep focus, ou foco profundo das cenas. Uma questão interessante sobre a fotografia do filme é que o diretor de fotografia ele inventou, né, uma lente deep focus, né, que você deixa tudo que está em quadro focado. Então o foco não te diz no que você tem que prestar atenção. Na verdade, o que te guia para a história são os atores, é quem está falando, o que a pessoa está fazendo, e essa foi a forma que ele quis contar essa história. E uma tendência também nessa época era trabalhar com matte paint. Você não tinha um cenário, um castelo, uma mansão, então você completava um cenário com uma pintura que ficava meio que em segundo plano. Muitas pessoas fizeram isso depois. Tem casos de Star Wars, tem casos em Indiana Jones, diversas produções que usaram essa técnica. Orson Welles teve de se preocupar com posicionamentos inusitados de câmera, fazendo com que ele tentasse como apresentar o teto e o chão dos cenários, o que trouxe duas vantagens, uma técnica e outra metafórica. Da maneira como montaram os cenários, conseguiram esconder uma quantidade ridiculamente alta de microfones, o que fez com que obtivesse uma captação de som sem precedentes, além de que, em algumas cenas, parecesse que o teto está esmagando os personagens, colocando-os num aprisionamento visual, exteriorizando a forma como se sentiu em seu interior. Com isso, Orson Welles fugiu propositalmente da maneira como Hollywood arquitetava seus filmes. Apesar dos grandes feitos empreendidos por Orson Welles e sua equipe, Cidadão Kane não foi tão bem recebido na época de seu lançamento quanto hoje poderia se imaginar, sobretudo por um importante fator. O personagem de Charles Foster Kane muito provavelmente foi baseado na vida e escândalos de William Randolph Hearst, um magnata de jornalismo que estava em alta na época. Era chefe de 2 grandes jornais, San Francisco Examiner e New York Morning Journal, e eventualmente se envolveu com campanhas políticas. E assim como Kane, teve diversos casos amorosos. Hearst fez de tudo para impedir a propagação de Cidadão Kane, incluindo pagar diversas franquias de cinema para impedir a exibição do filme. Contudo, isso não impediu Cidadão Kane de ganhar 9 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor diretor, melhor ator e melhor roteiro original, levando esse último para casa. Além disso, os aspectos técnicos e narrativos de Cidadão Kane deixaram sua marca patente por toda a década seguinte em Hollywood através dos filmes noir. A fotografia sombria em preto e branco, o crime investigativo, protagonistas de moral questionável, narradores não confiáveis e plot twists são elementos evidentes de tal influência. Com isso, os pontos marcantes da estrutura e substância de Cidadão Kane permeiam todo o imaginário coletivo cinematográfico, influenciando grandes nomes do cinema. Martin Scorsese com seu Toro Indomável, Paul Thomas Anderson com seu Magnolia, Christopher Nolan com seu Amnésia, são só algumas figuras lendárias, que direto ou indiretamente pagam tributo a esse ícone da sétima arte. Cidadão Kane, assim como seu protagonista, conseguiu ser lendário, assombroso, paradigmático, idolatrado e amado por tantos, superando o teste do tempo. Fecha a porta. Ela não estava bebendo antes, Sra. Kane. Nunca. Nós saberíamos. O que diz aí? Na resenha, o que ela escreveu? A senhorita Susan Alexander, uma bela, porém incompetente amadora, ontem à noite abriu o novo Teatro Lírico de Chicago numa apresentação do... Eu não consigo pronunciar esse nome ainda, Sra. Kane. Seu canto, felizmente, não cabe à minha coluna. De sua atuação é absolutamente impossível... Vai, continua. Só tem isso.
De sua atuação, é impossível dizer nada exceto que, na opinião desta crítica, ela representa o pior. Eu não vi isso. Na opinião desta crítica. Você não viu porque eu estou estudando. Mas, senhora Kane... Me dê um tempo que eu vou terminar a crítica da senhora Leland. Olá, Bernstein. Olá, senhora Leland. Onde está minha crítica? Preciso terminá-la. Senhora Kane está terminando pra você. Charlie está aqui. Deve estar mudando tudo. Sabia que não seria publicada. A senhora Kane está terminando do jeito que você começou. Está escrevendo uma crítica ruim, como você queria. Olá, Jedediah. Olá, Charlie. Eu não sabia que a gente ainda se falava. Claro que nos falamos, Jedediah. Aliás, você está demitida.